perseguido e morto pela Igreja Católica e pela Reforma Protestante. Sabemos que nas religiões do passado houveram vários eventos que ficaram conhecidos por seus atos de violência e crueldade. A intolerância realmente reinava nessa época e a Igreja Católica não ficou de fora. Profetas foram queimados, mulheres queimadas vivas, negros vendidos para a escravidão, terras eram tomadas à força e etc. Hoje vamos falar sobre um desses episódios que marcou a época. Estou falando de Miguel Serveto, também conhecido como Micael Servetos. Ele foi um médico e teólogo espanhol do século XVI. Ele é conhecido por ter questionado a doutrina da Trindade e por ter sido perseguido e morto pela Igreja Católica e pela Reforma Protestante. Fala, meus amigos, tudo bem? Se vocês são apaixonados por assuntos religiosos e gostam de descobrir coisas novas, então este é o canal certo para vocês. Não percam a oportunidade de explorar o mundo das religiões e curiosidades conosco. Inscrevam-se agora e ativem as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E se vocês gostarem do que vem, não esqueçam de compartilhar com seus amigos e familiares que possam estar interessados. Juntos vamos expandir nossos horizontes e mergulhar ainda mais profundamente neste universo fascinante. Inscreva-se agora. Servetos nasceu em 1511 na Espanha e estudou medicina em Paris e Viena. Ele escreveu vários livros, incluindo um sobre medicina, mas é mais conhecido por sua obra Christianisme Restitutio, na qual ele argumenta contra a doutrina da Trindade, defendendo uma visão unitária da específica. Em 1553, ele foi preso na Suíça por ter escrito e enviado livros controversos para líderes reformados. Apesar de ter escapado da prisão, ele foi recapturado e condenado à morte por herege pelo Conselho Reformado de Genebra. Em 27 de outubro de 1553, ele foi queimado vivo na praça da cidade. A morte de Servetos foi um dos eventos mais notáveis da história da Reforma e um exemplo da intolerância religiosa da época. Embora ele tenha sido condenado tanto pela Igreja Católica quanto pela Reforma Protestante, sua morte é mais frequentemente associada à Reforma, já que ele foi executado por líderes reformados. Miguel Servetos é lembrado como um dos primeiros pensadores que questionou a doutrina da Trindade e um dos primeiros defensores da liberdade de pensamento e expressão. Sua morte é uma triste lembrança do preço que muitos pagaram ao longo da história por defender suas crenças e buscar a verdade. Não é possível identificar um trecho específico como o mais importante em Christianisme Restitutio, já que a obra como um todo é considerada significativa devido à sua defesa de uma visão unitária do prescrito e à sua crítica à doutrina da Trindade. Cada trecho da obra pode ter importância diferente para diferentes leitores, dependendo do contexto histórico, teológico e pessoal. No entanto, é importante destacar que a obra, como um todo, representa uma das primeiras críticas à doutrina da Trindade e um dos primeiros exemplos de defesa da liberdade de pensamento e expressão. Portanto, todo o livro pode ser considerado importante para entender a história da Reforma e o desenvolvimento das ideias religiosas e filosóficas da época. Infelizmente, não tenho acesso a todo o texto de Christianisme Restitutio. No entanto, aqui está um trecho que representa a visão de Servetos sobre a doutrina da Trindade. A Trindade, tal como é ensinada na Igreja, é um erro, uma invenção humana e uma perturbação da verdade. Deveria voltar à verdade original do cristianismo e reconhecer que é apenas um Deus, que se revela em 3 aspectos: Pai, Filho e Espírito Santo. Esses aspectos são inseparáveis, mas não são seres distintos. Como citado acima, Miguel Serveto foi perseguido e morto devido às suas opiniões religiosas controversas.
Ele foi capturado em 1553, enquanto viajava para a Itália, e foi entregue à Inquisição em Genebra, na Suíça. Servetus foi julgado e condenado por heresia, e foi queimado vivo em uma praça pública, em 27 de outubro de 1553. Além de sua morte ser um evento marcante na história da Reforma, e um dos primeiros exemplos de paixão à liberdade de pensamento e expressão, a obra de Servetus, incluindo o Christianisme Restitutio, ainda é objeto de debate e estudo até hoje, e é considerada uma das primeiras defesas da liberdade religiosa. A morte de Servetus é frequentemente mencionada como um exemplo do fanatismo e da intolerância da época, e é vista como um sinal de como as divergências religiosas podem levar à violência e à paixão. A Igreja Católica perseguiu e matou muitos indivíduos, considerados hereges durante a Idade Média e o período da Reforma. Alguns dos mais conhecidos incluem Giordano Bruno, filósofo e astrônomo italiano, que foi condenado pela Inquisição e queimado vivo em 1600, por suas opiniões sobre o universo e a natureza da espécie. Jan Hus, líder religioso tcheco, que foi condenado pela Igreja Católica. Mas apesar de tudo isso, a fé continua sendo uma parte importante da vida de muitas pessoas. Ela traz conforto, esperança e orientação. É como se fosse uma tempestade, um farol no meio da noite, um abraço quando precisava de consolo. É por isso que, apesar de tudo, as religiões ainda persistem. Hoje, felizmente, as coisas mudaram bastante. Existe uma conscientização cada vez maior sobre a importância do respeito à diversidade e das diferenças. E mesmo que ainda haja intolerância, há também muitas pessoas lutando pelo bem, pela paz e pelo amor. E isso, sem dúvida, é o que deve ser lembrado e cultivado. Então, em vez de nos concentrarmos nas ações violentas e cruéis do passado, vamos nos concentrar no amor e na paz que as religiões podem trazer para nossas vidas. Vamos abraçar a diversidade e construir um mundo mais justo e igualitário para todos. Obrigado por nos acompanhar neste vídeo sobre temas religiosos e curiosidades. Espero que vocês tenham aprendido algo novo e interessante. Se você gostou deste vídeo, não esqueçam de dar aquele like e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo incrível. Compartilhem este vídeo com seus amigos e familiares e continuem a explorar o mundo das religiões e curiosidades conosco. Até a próxima. Fui. Gratidão.